Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje vamos continuar o nosso estudo para a prova do IBGE. Resolveremos 5 questões da banca FGV, mais precisamente de língua portuguesa. Sem perder muito tempo, vamos ao que interessa. Funcionará da mesma forma. Eu leio o enunciado, peço para que vocês pausem o vídeo e volto 3 segundos depois, primeiro com o gabarito e depois uma rápida explicação. Vamos lá, então. Questão de número 1. Uma das marcas fundamentais de um texto é a coerência. A frase abaixo que é totalmente coerente é: letra A. Fiz esta carta mais longa porque não tive tempo de fazê-la mais curta. Letra B. Não conheço nada mais triste do que uma coletânea de anedotas. C. Segredo só guarda quem não sabe. D. Palavras não pagam dívidas. Letra E. O que você fala tão baixo que eu não consigo ouvir? 3 segundos, pessoal. E o gabarito desta questão é letra D de dado. Se liga, a prova está querendo aquela que é coerente. Bom, quando falamos de coerência, devemos ter em mente que ela é estudada junto com a coesão, embora sejam coisas diferentes. Coesão está ligada à estrutura do texto. Então, se liga, quando falamos em coesão, estamos analisando os conectivos na realidade, vendo se aquela determinada conjunção está empregada corretamente, dando sentido exato ao texto, se as preposições estão bem colocadas, se o uso do pronome está adequado. Aqui estamos no campo, então, da coesão, tá? Então, é essa ligação que é feita entre as frases, entre as palavras, dando um sentido melhor ao texto, fazendo que a leitura não fique tão travada, tão pausada. Já a coerência, estamos mais no campo da ideia. Seria a harmonia de ideias, dando também fluidez ao texto ou à fala, né? Mas aqui perceba, estamos mais no campo da ideia. Saímos daquela parte estrutural, tá? Daquela parte mais, digamos, entre aspas, burocrática ali. Beleza? Então aqui vamos analisar a ideia, se elas batem, se fazem sentido ou se não possuem lógica alguma. Então podemos ter um texto que é coerente, ele está seguindo uma ideia, uma harmonia de ideias, mas não tem a estrutura certinha ali, bem colocada. Então o texto é coerente, mas não é coeso. E o contrário também pode acontecer. O texto é coeso, segue toda a estrutura ali, conectivos, pronomes, preposições adequadas, mas falta a ele a coerência das ideias. Beleza? Então, vamos ver agora, a prova está pedindo se o texto é coerente, ou seja, estamos no âmbito aqui da coerência, analisar as ideias, se elas batem, se são harmoniosas ou não. Um exemplo clássico aqui que podemos citar de coerência é quando há um deslize na sequência cronológica. Por exemplo, João é mais velho do que sua avó. Perceba, isso, se não for metaforicamente falando, é impossível. Quebramos uma sequência lógica, aqui uma sequência cronológica. Primeiro nasce a avó, depois a mãe e só então o João. O João não pode ser mais velho do que sua avó, a não ser, repito, algo metafórico, tá? Mas muito pontual. Então, aqui temos uma falta de coerência, portanto a ideia seria incoerente, faltou harmonia, faltou um sequenciamento, ok? Vamos agora para as assertivas. A letra A diz o seguinte: fiz carta mais longa porque não tive tempo de fazê-la mais curta. Então se liga as ideias aqui, o cara fez uma carta longa porque ele não tinha tempo de fazê-la mais curta. Esta ideia é incoerente. Quem não tem tempo ou não escreve carta ou escreve carta mais curta. A falta de tempo, em tese, não permitirá que o camarada escreva uma carta mais longa, tá? Ok? Então perceba, existe aqui uma incoerência, tá? A incoerência está justamente aqui, ó, na falta de tempo, escreveu uma carta mais longa. Não, na falta de tempo, vai lá e escreve uma carta mais curta. Na pior das hipóteses, não escreve carta nenhuma. Letra B. Temos aqui, não conheço nada mais triste do que uma coletânea de anedotas. Temos tristeza e anedotas. Se liga, anedotas seria uma espécie de piadas. Então, existe novamente uma incoerência. Estou falando de tristeza, estou falando que não há nada mais triste do que aquilo que é usado como instrumento para fazer as pessoas rirem, que são as piadas. Então, a incoerência está aqui, ó. Como assim não há nada mais triste do que as
piadas, do que as anedotas. Nada disso, é incoerente. Se as piadas, se as anedotas são feitas para rirem, para divertirem, elas não podem ser tristes. Faltou coerência, tá? Tivemos uma quebra na harmonia ali do pensamento. Letra C. Segredo só guarda quem não sabe. Novamente, temos uma incoerência, então não pode ser o nosso gabarito. Como que eu vou guardar um segredo se eu ainda nem o conheço? Segredo só guarda quem sabe e não quem não sabe, tá? Afinal de contas, para guardar determinado segredo, determinada informação confidencial, eu preciso conhecê-la. Novamente, faltou harmonia na ideia aqui. Tivemos uma incoerência, tá? Vamos para a letra E. E o que você fala tão alto que eu não consigo ouvir? Perceba, novamente aqui a incoerência, ó. Se o camarada está falando alto, qual que é a expectativa? É que consigamos ouvi-lo, tá? Então, quem fala alto consegue ser ouvido. Agora, quem fala baixo, em tese, não conseguirá ser ouvido. Então, perceba, falta coerência justamente aqui, ó. Falou alto e não conseguiu ser ouvido, tá? Então, novamente, as ideias foram quebradas. Aquela sequência que esperávamos, ela não teve sucesso, ela não prosseguiu. Então, com isso, a letra E é incoerente e vamos ver por que o nosso gabarito é letra D de dado. Palavras não pagam dívidas. De fato, para que pagamos as nossas dívidas, não bastam promessas, não bastam as palavras. Precisamos de ação, precisamos retirar o dinheiro do nosso bolso. Então, isso está totalmente correto. O que paga a dívida é o dinheiro e não as palavras. Então, temos a correção aqui, ó. Afinal de contas, as palavras, elas não pagam as dívidas. Perfeito. A ideia aqui seguiu uma sequência lógica, seguiu uma coerência de ideias harmoniosa. Maravilha? Então, assim, o gabarito da 1 só pode ser a alternativa D de dado. Vamos agora para a assertiva 2. Assertiva não, né? A questão de número 2. FGV, também de 2022, portanto, recente. Um dos problemas textuais mais frequentes é a incoerência, como aqui está presente na seguinte frase. Letra A. Fiz esta carta longa porque não tive tempo de fazê-la mais curta. Letra B. Há tantos que escrevem e tão poucos que leem. Letra C. Escreve as ofensas na areia e os benefícios no mármore. Letra D. Escrever cartas é a maneira mais deliciosa de perder tempo. Letra E. O que vale é a versão e não os fatos. 3 segundos, pessoal. E o gabarito desta questão é letra A. Perceba, agora estamos indo na contramão da questão de número 1. Lá pediu a coerente. Aqui está pedindo aquela que é incoerente. Ou seja, tem um problema no sequenciamento das ideias, na harmonia ali do pensamento. Bom, vimos algo bem parecido com o nosso gabarito aqui na questão anterior. Fiz esta carta longa porque não tive tempo de fazê-la mais curta. Então, o camarada ele estava sem tempo, faltou tempo aqui, ele não tinha tempo, e fez uma carta mais longa. Nada disso. Tivemos aqui uma quebra do pensamento, da harmonia do nosso pensamento. Na falta de tempo, você escreve uma carta curta, ou não escreve nenhuma carta, tá? Então, aqui é a incoerência. Faltou tempo? Vai e escreva uma carta curta, e não uma carta longa. Maravilha? É por isso que é o nosso gabarito letra A, porque pediu a incoerência. Vamos ver agora porque a letra B, C, D e E são coerentes. Na letra D, não há nenhuma quebra na harmonia do pensamento. O que existe aqui na realidade é apenas uma crítica. Está falando que hoje existem muitas pessoas que escrevem e poucos que leem. As pessoas, então, não consomem a leitura. São muitos escritores e poucos leitores, tá? Não há nenhuma quebra de pensamento, apenas uma crítica que é feita aqui. Na letra C, vamos ver. Escreve as ofensas na areia. Então, ofensas são escritas na areia e benefícios no mármore. Novamente, não há nenhuma quebra de pensamento, na harmonia do nosso pensamento. Se liga, ele escreve na areia as ofensas, aquilo que é mais transitório e passageiro. Já aquelas coisas, os benefícios, ou aquele algo positivo que dura para a vida toda, que é duradouro, ele vai escrever no mármore, naquele local que nunca será apagado, que passarão os anos e ele continuará observando os benefícios daquelas palavras. Então temos aqui uma coerência tranquila.
Então, ofensas, como é algo passageiro, vai para areia. E benefícios, aquilo que é positivo, como deve ser duradouro, eles vão ao mármore, ou seja, duram por toda a eternidade. Maravilha? Então perceba, não houve nenhuma quebra aqui no nosso pensamento, na sequência, na harmonia, não tivemos, portanto, nenhuma incoerência. A frase é coerente. Letra D. Escrever cartas é a maneira mais deliciosa de perder tempo. Correto, temos aqui uma coerência. Perceba, sentar para escrever cartas, a pessoa parou e vai escrever uma carta, ainda que ela goste muito daquilo e seja para ela prazeroso, ou seja algo delicioso, acaba sim perdendo tempo. Então temos um sequenciamento nas ideias aqui, uma harmonia, e por isso a letra D é coerente, beleza? Vamos ver agora a nossa letra E. O que vale é a versão e não os fatos. Bom, aqui temos uma crítica novamente, tá? Então temos uma crítica. Perceba, o que vale é a versão e não os fatos. Exatamente. Hoje, cada vez mais vale isso, né? Importa quem conta e como a pessoa conta determinada história, e não como de fato ela aconteceu. Perceba, temos novamente algo coerente. Embora exista uma crítica, é algo que acontece realmente e tem total coerência. Cada vez mais as pessoas estão preocupadas no modo que cada um conta a sua versão. Aqueles que têm boa oratória, nossa senhora, esses se destacam totalmente. Dane-se, quase falo um palavrão aqui, dane-se totalmente os fatos e como aconteceu, tá? Então, novamente aqui, temos uma ideia coerente também. A única ideia que não foi coerente, que faltou coerência, portanto temos uma incoerência, é na letra A. Fiz esta carta longa porque não tive tempo de fazê-la curta. Vamos para o item 3 agora. Questão 3. Muitas expressões carecem de lógica. A frase abaixo perfeitamente lógica é: letra A. O freguês comprou o mesmo biscoito de ontem. Letra B. O diretor premiou com um castigo o funcionário. Letra C. Ninguém respondeu à questão, exceto João. Letra D. O 13º será pago numa parcela única. Letra E. Ao contrário do publicado, ele não chegou. Ele partiu. 3 segundos, pessoal. E o gabarito aqui é letra E. Se liga que a questão está pedindo aquela perfeitamente lógica. Ou seja, aqui é coerente, que segue uma linha harmoniosa de pensamento. Vamos ver porque a letra A, B, C e D são ilógicas, ou seja, elas são incoerentes. Bom, quando falamos que o freguês comprou o mesmo biscoito, isso acaba sendo impossível. Se ele já comprou o biscoito, no dia seguinte ele não tem como comprar o mesmo biscoito, ok? Ele pode comprar um outro biscoito. Vamos dar um exemplo para ficar ainda mais claro. Suponhamos que você vá até uma concessionária e compre determinado carro, um modelo de carro específico, um HB20, por exemplo, tá? Você foi ontem na concessionária e fez essa compra. Hoje você volta até a concessionária e compra também um HB20. Perceba, embora você comprou o mesmo modelo de carro, o nome HB20, não significa que temos o mesmo carro de ontem. São veículos diferentes, fabricados em datas diferentes, ok? Então, o que você comprou ontem, você não consegue comprar também a mesma coisa no dia seguinte, beleza? Então, é por isso que a letra A está incoerente. Faltou uma harmonia de ideias. Tivemos uma quebra ali na sequência. Letra B. O diretor premiou com um castigo o funcionário. Bom, faltou lógica aqui, ó. Quem premia alguém vai dar um benefício e não um castigo. Então, faltou coerência nesta letra B. Lembre-se, premiação, a própria palavra, ela já exige um benefício, algo vantajoso e não um castigo. Então temos na A e na B, elas são incoerentes. Letra C, ninguém respondeu a questão, exceto João. Novamente temos uma incoerência. Se ninguém respondeu, por mais bizarro que seja. Mas ninguém é ninguém, tá? Ninguém respondeu a questão, ninguém poderia respondê-la. Não tem este exceto João. Para arrumar esta frase, poderíamos colocar o seguinte, por exemplo. Apenas João resolveu a questão. Somente João resolveu a questão. Daí beleza. Agora, se falou ninguém, não podemos mencionar depois no texto mais nenhuma pessoa. Maravilha?
Na letra D temos o seguinte: o 13º será pago numa parcela única. Bom, se liga, quando falamos em parcela, significa que vamos pegar um todo, no caso de dívida, o montante ali da dívida, né, da despesa que deve ser paga, e fazer um fatiamento, uma divisão. Não tem como pegar uma parcela, que é algo que vamos dividir o todo, e pagar de forma única. Isto é uma incoerência. Afinal de contas, parcela já indica que há uma divisão, há um fatiamento do todo, ok? Então, para resolvermos esta situação, poderíamos colocar que faremos o pagamento à vista ou faremos o pagamento de uma só vez, tá? Então, neste caso da letra D, também temos uma incoerência. E a letra E ficou como nosso gabarito. Afinal de contas, conseguimos fazer aqui uma sequência lógica. Por exemplo, ao contrário do publicado, ele não chegou. Ele partiu. No máximo que vamos ter aqui é uma mentira, mas não é porque é uma mentira que significa imediatamente que teremos uma incoerência. Poderemos ter frases coerentes com mentiras também. Vamos supor o seguinte: ao contrário do publicado, ele não chegou, ele partiu. Suponhamos que determinado cliente esteja procurando um empresário ou um diretor de uma empresa através de contato telefônico ou de e-mail. A funcionária da empresa manda uma mensagem para ele: olha, pode vir aqui na repartição que ele está neste momento por aqui. Tá? O que o cliente faz? Vai até lá. Quando ele chega na repartição, a pessoa informa: ele não chegou. Na realidade, ele já foi, ele já partiu. Então, perceba, houve ali um ruído na mensagem, né? A mensagem não chegou da forma correta, mas não é por isso que tivemos uma incoerência, beleza? Houve um equívoco, houve uma mentira ou qualquer coisa do tipo. Mas a frase, conseguimos fazer dessa letra E ter coerência. Maravilha? Então, assim, o nosso gabarito ficou letra E, que é a única coerente. E até por exclusão, né? Todas as outras vimos que são absolutamente incoerentes. Vamos para a questão de número 4 agora. Questão 4. Observe o seguinte texto retirado de uma sessão de piadas de uma revista. Abre aspas. Já que o vento da janela incomodava tanto você, por que você não trocou de lugar com a pessoa que estava em frente? Eu teria feito isso, mas o assento estava vazio. O humor dessa piada se apoia na ausência de uma característica textual, o que é: letra A, a coerência; letra B, a intertextualidade; letra C, a coesão; letra D, a correção; e letra E, a relevância. 3 segundos, pessoal. E o gabarito desta questão é a coerência. Perceba, é a quarta questão de coerência que analisamos, tá? Então, vamos resolvê-la de forma mais rápida. Vamos ao texto. Já que o vento da janela incomodava tanto, então perceba, o camarada estava sentado na janela e o vento o incomodava, tá? Por que você não trocou de assento? Então a pessoa está perguntando, por que ele não trocou de lugar aqui, ó? Não trocou de lugar com a pessoa que estava à frente. Eu teria feito isso, mas o assento estava vazio. Faltou lógica aqui, ó. Não temos lógica. Se o assento estava vazio e ele estava incomodado em outro lugar que estava sentado, o que se espera? Que troque de lugar. Ele não trocaria se o assento estivesse ocupado. Então, por essa razão, o nosso gabarito só pode ser letra A, tá? Então, perceba, a letra C, ela não pode ser, porque justamente não estamos analisando aqui erro na estrutura, no uso de conectores, de preposições, de pronomes, tá? Mas sim, existe uma ideia, uma falta, né, de sequência no pensamento, no campo das ideias. Faltou harmonia ali. O que não tem lógica é ele justificar que não mudou de assento porque o banco à frente dele estava vazio. As ideias não batem. Beleza? Então é por isso que o nosso gabarito é letra A, de aprovado. Vamos para a nossa última questão, questão de número 5. Ao escrever um texto, o autor enfrenta várias dificuldades. Uma delas é evitar a repetição de palavras, e um dos meios para isso é substituir uma palavra de valor específico por outra de conteúdo geral, como no exemplo a seguir. O sargento foi atropelado. Depois de alguns minutos, chegou uma ambulância que levou o militar para o hospital. Assinale os vocábulos abaixo que mostram, respectivamente, esse mesmo tipo de relação. Letra A, selvagens e índios. Letra B, músicos e sambistas. Letra C, embalagens e caixas. Letra D, bananeira e bananal. E letra E, quarto e cômodo. 3 segundos, pessoal. E o gabarito desta questão é letra E.
quarto e cômodo. Bom, se liga, neste tipo de questão, o que a banca quer saber na realidade é aquela diferença entre gênero e espécie, ou seja, entre hipônimos, expressões menos abrangentes, mais especificadas, e os seus hiperônimos, aquelas expressões mais amplas que corresponde ao gênero. Neste caso, a expressão mais específica, menos ampla, seria o sargento. Então, temos aqui o sargento como uma espécie, tá? Seria um hipônimo. Já o militar é algo mais abrangente. Teríamos aqui uma ideia de gênero, tá? Que engloba várias outras categorias. Então perceba, vamos fazer aqui, ó, o conjunto dos militares, todos estes que estão no seu interior são militares. Então vamos ter aqui, ó, sargento, tenente, coronel, enfim, eu não sei outras classificações dos militares aqui, que são várias, né? Mas vamos imaginar o seguinte: todos estes aqui, sargento, tenente, coronel, eles fazem parte do conjunto dos militares. Todo mundo que está aqui dentro será considerado um militar. Então perceba, o militar aqui é o gênero, representa a totalidade das pessoas que integram aquela categoria. Sargento faz parte daquela categoria. Então temos o seguinte: todo sargento é militar. Claro, até porque ele está aqui dentro, ó. Então, todo sargento é um militar. Devemos encontrar na prova algo neste sentido, entre as 5 assertivas. Vamos lá. E perceba apenas um detalhe, a prova pediu respectivamente, ou seja, na direção do sargento para o militar. Temos então que ela quer no primeiro campo aqui algo mais específico, tá? Menos amplo. E no segundo campo, algo mais geral, mais especificado, tá? Então aqui ela quer algo mais amplo. É aquela relação, na primeira ela quer a espécie e na segunda quer o gênero. Vamos lá. Selvagens e índios. Bom, todo selvagem é um índio? Nada disso. Temos até um preconceito na realidade, né? Temos selvagens que são índios, temos selvagens que não são índios, temos índios que são selvagens e temos também os índios que não são selvagens. Então, a letra A não pode ser. Na letra B, músicos e sambistas. Todo músico é um sambista? Negativo. Todo músico pode ser o que quiser. O músico pode ser um sambista, ele pode ser um pagodeiro, um regueiro. Então, não é todo músico que é um sambista. Agora perceba, se fosse ao contrário, seria o nosso gabarito. Todo sambista é um músico. Daí, beleza. Temos que todo sambista, de fato, é um músico. Assim como todo pagodeiro é um músico, o que não vale é o contrário, tá? Todo músico é um sambista. Então, perceba, quando falamos aqui em músico, estamos diante da expressão mais ampla e sambista, a expressão menos ampla, gênero e espécie. Não pode ser a nossa resposta, porque a prova quer o contrário. Ela quer primeiro a espécie e depois o gênero, beleza? Vamos para a assertiva C. Embalagens e caixas. Toda embalagem é uma caixa? E a resposta é negativa. Não é toda embalagem que é uma caixa. Perceba, existem embalagens que são de caixa, mas também temos embalagens de vidro, plástico, sacolas, enfim. Novamente, então, temos o seguinte. Aqui é o nosso gênero, a nossa ideia mais ampla, e aqui temos a ideia menos ampla, tá? Então, perceba, novamente, relação de gênero com espécie. A prova quer saber, como ela pediu respectivamente, a relação de espécie com o gênero. E já na letra D temos o seguinte, bananeira e bananal. Bom, aqui temos como bananeira a árvore frutífera, que dá a banana. Já o bananal é o conjunto destas árvores frutíferas, ou seja, é a reunião de várias bananeiras. Então vamos lá, toda bananeira é um bananal? Ou seja, toda bananeira corresponde a um bananal? Negativo. Podemos ter uma bananeira, árvore frutífera, plantada isoladamente num terreno de uma casa. Ela não estará naquele cenário compondo um bananal. Então, não pode ser a nossa assertiva também. Afinal de contas, existem bananeiras, as árvores frutíferas, plantadas de forma isolada. Elas não existem apenas formando um bananal. E a letra E fala da relação de quarto com cômodo. Todo quarto é um cômodo? Sim, sem dúvida. Temos aqui que o cômodo é a expressão mais ampla. Estamos diante aqui do gênero, algo mais amplo. E o quarto é algo mais específico. Porque perceba, o gênero é o nosso cômodo.
tá? Como espécies deste gênero, temos o seguinte: quarto, sala, cozinha e por aí vai. Então perceba, aqui são as espécies, algo mais especificado, mais certeiro, e aqui é o gênero. Então foi exatamente o que a prova pediu. Saímos do menos amplo, que é o quarto, e fomos para o mais amplo, que é o cômodo. Saímos da espécie e fomos para o gênero. É o que aconteceu aqui. Então, só para encerrar, no nosso desenho teríamos o seguinte: o círculo aqui representa os nossos cômodos, e dentro teríamos cozinha, sala, quartos e por aí vai. Todos cômodos, tá? Todos estão integrados, pertencem ao cômodo. Maravilha? Então, o nosso gabarito só pode ser a letra E de escola. Maravilha, pessoal? E assim encerramos este vídeo. Espero que tenham curtido. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, que sempre fortalece demais. É isso, pessoal. Até a próxima e eu fui!